Vou começar justamente te perguntando, Felipe, quer dizer, você tem uma formação como jogador, ou o seu amadurecimento como jogador na Europa, né? O que está acontecendo muito com os jogadores hoje em dia, mas na sua época talvez não fosse tão comum, né, o jogador ir tão cedo assim. O que você acha que mudou para você o fato desse seu amadurecimento ter sido no futebol europeu, ali começando no Ajax, depois na Espanha, enfim? Então, foi bom no nível tático, né? Eu aprendi muito, tanto a marcar como me posicionar no campo. Coisas que eu não sabia, mas que são importantes, por exemplo, dominar sempre para frente, dominar com o pé direito para tocar com o pé esquerdo. Coisas básicas, mas que, por incrível que pareça, às vezes a gente não aprende isso no futebol, né, nas categorias de base do Brasil, né? Então, eu aprendi vários detalhes técnicos e táticos, mas ao mesmo tempo foi ruim no sentido de ser conhecido no Brasil. Eu não era conhecido, saí muito cedo do Figueirense, até acabei indo para o Mundial Sub-20 e tudo mais, para o Sul-Americano Sub-20 com a seleção, mas para o Brasil eu não era um cara conhecido. Então foi muito mais difícil eu ganhar o respeito da torcida, do povo brasileiro, tendo saído tão cedo e não ter passado por nenhum clube de expressão aqui no Brasil. Porque às vezes o cara faz uma grande temporada no São Paulo, no Corinthians, no Flamengo, sai e sempre vai ser lembrado, né, pelo que o cara fez aqui. Então eu não tive isso, né? Então eu tive que conquistar tudo lá, do zero, né? Então nesse sentido também foi difícil, mas, como eu falei, taticamente foi o que me deu essa escola aí, talvez um pouco tarde, com 19, mas futebol holandês principalmente eu aprendi muito. Você acha que você de repente apareceu na seleção brasileira e o comentário era: quem é esse cara? Você acha que você sofreu um preconceito, não sei bem se é a palavra, mas assim, faltava para você ter uma camisa pesada? Faltava para você ser alguém antes no Brasil e você agora, tanto tempo depois, parece que está refazendo esse caminho, né? Está vindo agora para ter a sua primeira, já aos 34 anos, a sua primeira experiência num clube gigantesco do seu país? Foi assim, no começo, quando eu fui convocado a primeira vez, eu tinha 24 anos, e foi esse sentimento, né? Esse sentimento de dizer assim, pô, muito questionado, né? O pessoal não me conhecia. Eu jogava no La Coruña, pô, como é que esse cara, quem é Felipe, né? Quem é esse Felipe do La Coruña? Ninguém conhecia. Então, eu falei, pô, tomara que eu tenha a oportunidade de jogar e continuei jogando e tal. Mas realmente, o mais difícil era voltar, porque eu ir uma vez para a seleção, não tem problema, mas voltar a ficar lá, continuar sendo convocado, isso era mais complicado. Então eu sabia também que, além de eu ter que ir bem quando eu estivesse na seleção, eu tinha que estar num excelente nível no clube, aparecendo bastante lá no futebol espanhol para poder tá indo para a seleção. E o La Coruña não estava jogando a Liga dos Campeões, né, a Champions, então isso também dificultava mais. Mas, conforme foram passando os anos, foram cada vez mais jogadores sendo convocados, por exemplo, da Ucrânia, do Shakhtar, né? Muitos jogadores foram convocados, da Rússia. Então foi sendo mais assim normal para o futebol brasileiro ter jogadores europeus que jogam na Europa, em clubes de menor expressão na seleção. Então, como isso continuou acontecendo e eu continuei crescendo lá na Espanha, então com o tempo, com muitos jogos e com o passar do tempo, eu fui conquistando o respeito, mas foi muito, muito difícil, né? Porque eu via também gente que vinha convocado do Corinthians, jogava um jogo e todo mundo já queria que fosse titular, né? Então, bom, mas como você falou, eu fiz a carreira aí o inverso um pouco, né? E agora eu voltei, mas também eu acredito que pensava, se um dia eu voltar para o Brasil tem que ser num grande momento, né? Não posso voltar quando eu já não estiver bem fisicamente, quando eu estiver me arrastando, só por jogar, pela experiência. Então, eu acho que esse foi o momento ideal para voltar. Na primeira resposta que você deu, você me surpreendeu de uma certa forma, porque a gente vê todo jogador indo para a Europa e dizer que evoluiu taticamente, mas você estava falando inclusive de coisas técnicas que você aprendeu lá que não tinha aprendido aqui. Uma característica, por exemplo, que eu vi aqui na sua volta, né, é esse passe que você dá entre as linhas, né, cortando, que acaba sendo uma saída de jogo muito produtiva, né, para o time. Também, então, essas coisas técnicas, você entende que lá você se desenvolveu mais do que teria aqui. E por quê, assim? Se puder citar outras coisas além dessa coisa do domínio que você citou, enfim. Sim, por exemplo, né, eu aprendi muito taticamente, como eu falei no Ajax, coisas técnicas, mas, por exemplo, eu não aprendi a marcar lá na Holanda, né? Lá eu não aprendi a marcar. Eu jogava de meia no Brasil, nas categorias de base, e como lateral a minha função quando eu jogava aqui no Figueirense era atacar.
e defender já como pudesse, né? Então, eu vi que eu não jogava, não tinha continuidade, mas, por exemplo, detalhes, né? Depois o Lotina me ensinou a defender no La Coruña, ele me ensinou todos os detalhes, quando vira o jogo, tá no domínio do adversário, tá bem perto, se ele errar o domínio já rouba a bola, perfilar o corpo quando o cara tá vindo para cima e ficar de um jeito ou de outro, quando a bola é lançada nas costas, nunca correr de lado, nunca correr de costas, sempre correr olhando para a bola. Então, vários detalhes técnicos na hora de defender que eu aprendi lá no La Coruña, que eu nunca aprendi no Brasil. E esses domínios, por exemplo, assim, que lá na Holanda, você sempre tem que dar a bola, dominar com o pé e tocar com o outro já para ganhar tempo, né? O Simeone já me ensinou uma coisa diferente, que foi dominar sempre para frente. Lá na Holanda também eles faziam isso, mas ele sempre fala assim, ganha tempo, domina sempre a bola já levando para frente, já ganha velocidade no jogo. E onde eu aprendi também muito a jogar esses passes, como você falou, é buscar soluções, né? Então, lá no Atlético, ele não gostava que eu jogasse para trás, eu não podia jogar para o Godin nem para o goleiro. Então, eu era obrigado a achar soluções dentro do campo. E às vezes, como a gente jogava em função do adversário, ele não colocava às vezes ninguém por fora, não colocava nenhum ponta, sempre ficava por dentro. Então, eu sempre tinha que achar soluções por dentro e você vai vendo que vai dando certo, vai evoluindo. Depois, ele mostrava vídeos, né, desses lances e aí fazíamos jogada em cima desses passes e acaba sendo uma rotina, né, uma característica, mas cada treinador vai te ensinando uma coisa que eu acho que faz a diferença, né? Às vezes eu vejo muito jogador já dominando para trás ou já dominando com a intenção de jogar para trás, mas o futebol ele exige que seja jogado para frente, que a gente tenha o primeiro objetivo é ser vertical, quebrar a linha de passe, driblar, ir em direção ao gol e se não der, então sim jogar para trás. Ô Felipe, em cima disso que você falou, semana passada eu falei com o Gerson e ele disse que chegou na Itália, ele se deparou com um mundo do futebol que ele nunca tinha achado que existisse, né? Teve que aprender centenas de coisas que nunca tinham passado pelo dia a dia dele. Minha pergunta então é em cima disso. Você acha que a nossa formação é muito falha? Porque você acabou de falar também que chegou lá e se deparou com uma realidade de coisas que você nunca tinha nunca te pediram para fazer, nunca te pediram para aprender, nunca tentaram te ensinar. Sim, aqui no Brasil, assim, a gente dá muito valor ao drible, né, a 1 contra 1, o chute e tudo, finalização, né, então, e lá eu acho que eles cuidam mais dos detalhes dos meninos, né, como dominar a bola, não pisar na bola, várias coisas assim, mas aqui talvez não dá tempo, porque também a gente exige do técnico da categoria de base que a vitória, que ele tem que ganhar, se ele não ganhar o torneio sub-17, ele vai embora, então lá não tem isso, entendeu? No Atlético, por exemplo, joga todas as categorias de base, desde os 20, 17, 15, 14, 13, 12, da mesma forma que treina o profissional, da mesma forma que o profissional joga no 4-4-2, com as duas linhas juntas, a bola não pode entrar por dentro, então vários detalhes que eles passam, né, que seja um jogo mais físico, mais no contra-ataque, e a partir daí todos os atletas vão desenvolvendo isso para quando chegar no profissional já saibam como tem que jogar. O Barcelona faz da mesma forma, o Ajax faz da mesma forma. Isso é preparar um atleta para quando ele chegar no profissional, ele já sabe onde vão estar as linhas de passe dele, onde ele vai poder jogar, como ele vai jogar, porque ele já aprendeu na base. Então, às vezes eles deixam as vitórias de lado para poder ensinar. Queria que você compare um pouco os técnicos que você teve na Europa com o que você tem visto aqui com Jesus, porque assim, os dois técnicos talvez sejam mais conhecidos que te dirigiram, que são o Simeone e o Mourinho, tem essa característica de marcar mais atrás e sair forte no contra-ataque. Os próprios clubes têm um pouco essa cara, embora o Atlético jogasse de forma diferente contra outros adversários, né? E aqui o Jesus joga, né, com a linha muito alta, pressionando lá na frente e tal. Como é que você vê a diferença entre esses técnicos que você teve na carreira e do que eles te pedem, enfim? Então, muitos treinadores, todos os treinadores têm uma forma muito diferente de trabalhar, que eu tive, todos eles. O Simeone, realmente, ele preza muito a defesa, que não correr risco,
que não tenha erros defensivos, que o time se adapte, possa se adaptar em todos os tipos de situações do ataque adversário, mas na hora de propor jogo ele quer um futebol bem vertical, direto, e jogar no campo adversário, mesmo que seja jogando por cima. Então ele não quer propor jogo, né? E ele quer, como eu te falei, ser vertical. O Mourinho, parecido, mas às vezes contra os times pequenos sim, ele queria jogar mais. E o Jesus é muito parecido no sentido com o que o Tite faz, né? Com a linha alta, sempre tirando a linha, depois propondo o jogo e sempre com essa estabilidade. Quando o time joga pela direita, que o time todo mundo esteja bem posicionado, não dá chance para contra-ataques. Isso aí eu acho que é básico, né, para um time que joga com a bola, mas por incrível que pareça não são todos os técnicos que fazem. E a gente também tem uma maneira fácil que eu acho que é fácil de captar a mensagem dele, né, porque são muitas horas e muitas repetições e tudo mais, e você acaba entendendo fácil. Mas como eu falei, todos eles têm uma forma muito peculiar e diferente de trabalhar. Nesse último jogo contra o Santos, o Jesus fez um comentário que ele falou que esse jogo poderia ter sido disputado por um grande da Europa como o Manchester United, Real. Ele citou 2 clubes, não poderiam ser quaisquer outros. Você concorda? E se concorda, por quê? Assim, o que você acha que teve de... Não, o nível tático do jogo, você vê que quase não tivemos chances, nenhum dos dois quase não teve chance de gol. Os dois times bem colocados no campo, não dando chance para o adversário respirar. Eles tinham jogadores perigosíssimos na frente, rápidos, intensos, vão num bom um contra um, e o nosso time controlou bem, da mesma forma que o time deles fez. Nesse nível tático, sim, né? Agora, no nível técnico, eu vejo esses clubes que ele citou bastante acima do que a gente está vendo. Também em cima de uma declaração de pouco tempo do treinador, ele causou um rebuliço quando ele falou que o Flamengo ganharia com sobra o Campeonato Português e brigaria ali em 6º, 7º na Premier League. Como um cara que jogou a Premier League, como é que você vê essa possível realidade? Então, o Flamengo hoje sim, né? Porque temos um time que sabe como jogar, tem uma maneira clara de como é que eu falo, um sistema de jogo claro, todo mundo sabe como se posicionar no campo, a gente tem as ideias claras. Não tem ninguém fazendo uma coisa que não deva fazer, está todo mundo na sua posição, fazendo o que tem que fazer, então o jogo ficou claro e fácil. Nessa forma que a gente está jogando hoje, poderíamos sim competir, porque o grupo tem muita qualidade, obviamente, mas todo o campeonato exige uma adaptação. Aqui no Brasil, obviamente, os gramados são completamente diferentes do de lá. Lá é muito mais físico que aqui, o campeonato inglês, principalmente muito mais intenso, muito mais intenso. Então, seria uma forma de adaptação, né? Todos os jogadores aqui jogarem em clubes diferentes, se adaptaram às situações do clube, que teria que acontecer isso lá, mas com certeza eu também vejo da mesma forma que ele falou, mas como eu te falei, com uma adaptação. Não tenho nenhuma dúvida que os números do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Inglês, nível físico, o Campeonato Inglês é muito maior, e por isso, né, pela intensidade do jogo, o jogo não para, não tem falta, ou se para a bola volta logo e o juiz quer jogo, e aqui realmente os jogadores somos os primeiros que param bastante o jogo. Então, eu ia perguntar por que dessa diferença, porque você, por exemplo, citou uma vez a questão do gramado, que eu acho que é uma questão, né? Você citou do Maracanã, que existe um problema, mas é um problema, eu acho que em todos os gramados no Brasil. Quais são os outros aspectos do futebol brasileiro que você acha que impedem que se tenha um jogo intenso e forte como é esse praticado na Premier League, principalmente? Por exemplo, como eu te falei, primeiro o gramado, isso sem dúvida, porque o gramado não é que o gramado é ruim ou bom, é o tipo da grama, faz com que a bola seja mais lenta, seca rápido, a bola não vai com a mesma velocidade que vai o gramado da Europa ou o gramado do Corinthians ou do Beira-Rio, que foram até agora os que eu vi que são iguais aos da Europa. Esse é o primeiro ponto. Segundo, por exemplo, cai um jogador, entra a maca. Na Inglaterra não entra a maca. Não entra a maca. Então, você perde ali 2 minutos com a maca entrando, tirando o jogador de campo, para ele sair da maca, levantar e voltar. Então lá, se você saiu e você voltou, a torcida, tua própria torcida vai te vaiar. Então, todo mundo quer jogar, todo mundo quer que a bola esteja em jogo. Tanto é que só tem uma bola no campeonato, no jogo,
os gandulas não têm bola na mão, a bola A vai... arbitragem faz diferença, o estilo de arbitragem. Também deixa o jogo rolar mais. Uma coisa que me surpreendeu, estou gostando muito dos árbitros brasileiros. Lá, obviamente, aqui eles cobram muitas faltas, que são faltinhas, que lá não é falta, então o jogo continua também, isso é outro detalhe. Acho que é uma característica, mas principalmente isso, né? O jogador aqui toma uma porrada que não é nada, fica no chão, demora para levantar, entra a maca, e isso é uma coisa que deixa o jogo muito lento. Felipe, quando você decide vir para o Flamengo, ou quando você decide sair de um país para ir para o outro, isso envolve esposa, criança, tua vida, né? Dessa vez eu imagino que para eles talvez tenha sido uma mudança até um pouco mais radical, né? Porque você está mudando de continente, está mudando de clima absurdamente. Como é que é encaixar isso tudo na sua vida? E você também tem sua rotina, tem treino, tem viagem, tem a cobrança. Como é que isso é pensado dentro de casa, quando você recebe uma proposta dessa e senta com todo mundo? E como é que está sendo, né, para as crianças que são alfabetizadas em espanhol e tal? Como é que é o tamanho desse desafio também, que as pessoas não se ligam muito nesse lado fora, né? Então, aí nesse caso eu tive muita sorte, né, com a minha esposa, que ela desde o começo, ela falou, vamos para onde você quiser ir. A gente vai para onde você quiser ir. Né? Agora, claro que a opinião dela conta muito, né? Então eu sempre perguntava, entre esse e esse, qual tu prefere? Esse. Entre esse lugar e esse lugar, ela, onde queiras, né? Eu falar, onde você quiser. Que daí eu para mim, entre esses dois, ela falava, para esses dois eu tanto faz. Não gosto nenhum dos dois, então eu iria onde tu quiser, que tu acha que tu vai ser o mais feliz. Então a gente sempre ia colocando esses pontos, esses aspectos. E aí quando veio realmente a oferta do Flamengo, começou a se concretar um pouco mais e a gente começou a chegar mais num acordo, daí ela já começou a levar mais a sério também, já começou a ver colégio e tudo mais, coisas que preocupam, mas desde o começo ela deixou bem na minha mão, mas sempre, quando eu falei que era a possibilidade de vir para o Brasil, para o Flamengo, ela foi a que mais me apoiou nessa decisão. Ela colocou isso aí até mais do que outros clubes da Europa, dizendo, lá no Brasil você não vai ser mais um, você vai ser um cara importante dentro do clube, você vai poder fazer história, e talvez num outro clube, numa outra oferta, então seria mais um desse clube. Então isso que ela sempre deixou claro e a gente escuta, né? A mulher com certeza a esposa, a gente é a que mais conhece porque está todo dia com nós. Né? O Klopp, há uns anos, a declaração dele é atual, mas eu acho que era se referindo a uma época bem distante da Alemanha, distante que eu estou falando 10, 15 anos. O futebol atualmente 10, 15 anos virou muito tempo. Mas ele citava que um problema na época da evolução da Alemanha era o debate muito raso, que é da imprensa, mas que também acaba envolvendo jogadores e técnicos, enfim. E era muito uma coisa, perdeu, não teve vontade, e aí se discutia pouco tecnicamente as coisas e isso travava o desenvolvimento do futebol alemão, que claramente é algo que eles conseguiram superar. Você acha que isso acontece no Brasil? Que o debate do futebol, em geral, não estou falando necessariamente só da imprensa, é raso? Eu acho que a pressão externa, né, a pressão, por exemplo, da torcida com o clube faz com que se tomem decisões talvez precipitadas, né, mande jogador embora que não deveriam ir porque tem qualidade, porque eles vão acabar explodindo, mas não se tem paciência, com o técnico também, e com a imprensa talvez com os árbitros, entendeu? Faz com que a imprensa faz a central do apito e analisa um jogo do juiz e acabam forçando talvez uma situação, sempre jogando a torcida e os próprios jogadores contra os árbitros. E eu acho que o árbitro tem que passar desapercebido no jogo. Quanto menos se falar do juiz, melhor. E então aqui no Brasil, por exemplo, eu já vi várias declarações de jogadores sentando mesmo a porrada no juiz. Na Inglaterra, por exemplo, é proibido. Se você falar mal do árbitro, você é suspenso 3 a 8 jogos. Então, é uma coisa que a gente tem que, eu acho assim, né, que deveria tentar melhorar essa cultura, né, de que o futebol é um jogo, é um esporte, que todo mundo está ali para fazer o seu melhor, mesmo a torcida cobrando, exigindo, e temos que tentar acabar com isso de pichar muro, de quebrar carro, isso aí não tem que existir mais. Mas porque os jogadores, se isso funcionasse, né, então o Barcelona nunca teria sido campeão, porque o Barcelona nunca tem torcida que pressiona eles, e eles jogam soltos. Então a torcida tem que entender que muitas vezes deixar os jogadores mais soltos e tal vai melhorar também a performance dele. Mas nosso Brasil é uma fonte de jogadores de talento que
interminável. O que você sugeriria assim, para a evolução desse debate? Você citou essa questão do policiamento no árbitro, achei interessante. Enfim, pergunta livre, o que você sugeriria para que esse debate ficasse mais rico, mais... Não, eu acho que a gente tem que deixar o juiz fazer o trabalho dele, né? Sobre esse tema dos juízes, dos árbitros. Quando eles apitarem, mesmo que for um erro grotesco ou não, a gente tem que entender que eles estão ali para ajudar, que eles vão errar do mesmo jeito que a gente erra, como defensor a gente erra, e acaba dando gol muitas vezes, eles também vão errar, que eles estão tentando cada vez mais diminuir essa porcentagem, esse número de erros, e ajudá-los, falar o menos possível do juiz, que ele passe desapercebido, que ele só tenha protagonismo durante o jogo que ele estiver apitando, mas não depois do jogo, né? E esse é o primeiro ponto. Eu acho que quando a gente começar a respeitar esse lado do juiz, o futebol vai ficar mais dinâmico, o juiz vai conseguir deixar o jogo rolar mais, porque a gente vê muitas vezes eles apreensivos para tomar uma decisão, se foi pênalti, se não foi pênalti, ficam 5 minutos debatendo no VAR. Então são várias coisas que eu acho que a gente tem que deixar eles tranquilos para trabalhar, porque, como eu falei aqui, me surpreendeu, muito bons profissionais. Outra comparação que talvez seja meio inevitável, você jogava com a torcida do Atlético de Madrid, que não é o perfil talvez da torcida europeia mais fria, pelo contrário, é uma torcida extremamente participativa, empolgada, enfim. Você ouve a torcida no estádio muito forte, né? Talvez na Espanha seja mais inflamada, né? Como que você sente a diferença da relação do torcedor de lá com o daqui, quer dizer, da torcida do Flamengo vendo uma... São duas torcidas igualmente inflamadas, mas eu acho que deve ter diferenças grandes ali entre... Então, no caso da torcida do Flamengo, do Atlético, no Caldeirão, no estádio antigo, alguns jogos era o estádio inteiro que pulava e cantava e aplaudia. Alguns jogos importantes na Champions, jogos importantes assim que realmente a gente sentia esse calor. Um ambiente espetacular, insuperável. Mas o resto dos jogos era só a parte da torcida atrás do gol. O resto, né, não animava. No estádio novo ficou mais frio, perdeu muito esse calor ali que tinha o Caldeirão, mas ganhou 20 mil pessoas. Então quando o estádio todo anima, é impressionante. Mas o do Flamengo é todo o jogo, entendeu? Todo o jogo é todo o Maracanã cantando. Dói a cabeça. Eu chego em casa depois do jogo com dor de cabeça do barulho, né, da torcida. É uma coisa assim que é só estando lá para entender a força que a torcida do Flamengo faz durante os 90 minutos. Pro bom, e também acredito que seja pro ruim, né, pro mal, né? Quando o time estiver perdendo não deve ser fácil, mas você sente do campo a força que a torcida impõe no grito, nos cantos e tudo mais. E na rua, por exemplo, lá na Espanha eu tinha uma vida tranquila, né? Sim, que muito conhecido, né? Todo mundo conhecia muito, mas aqui o torcedor ele faz questão de te transmitir o que ele está sentindo, se ele está feliz, se ele não está. Então, o torcedor, sempre que estiver na rua, ele vem falar contigo, eles não deixam passar desapercebido. Então, lá às vezes eu saía, todo mundo conhecia, mas ninguém falava nada. Aqui não, aqui todo mundo fala. Felipe, sobre torcida, você deve estar percebendo a ansiedade imensa da torcida do Flamengo. Minha pergunta é, também você como um integrante dessa torcida, essa ansiedade é tua também? Você é aquele cara que fica olhando, putz, faltam tantos jogos, estamos a não sei quantos pontos. Como é que lida com essa euforia que vem lá de fora? Isso entra para você? Como é que isso chega em você? Não, eu sou um profissional do futebol e demorou a entender isso na minha carreira, mas hoje eu não penso mais nada disso, eu não entro na euforia da torcida. Meu único pensamento é o Cruzeiro, próximo jogo do campeonato. Mais nada. Então eu sei que a torcida tem uma euforia, mas eu sei o que eu tenho que fazer. A única coisa que eu vou poder fazer se eu jogar esse jogo contra o Cruzeiro, é tentar defender o melhor possível, atacar quando tiver que atacar, fechar, dar estabilidade, tudo, a minha função é no campo. Eu não vou poder fazer a função de outro, não vou poder fazer mais pela ansiedade de ser campeão. Então, tendo isso aí, se a bola estiver saindo e vai sair, eu não vou lá dar um carrinho só para aparecer para a torcida, para eles ficarem felizes. Eu sou um profissional e eu sei o que eu tenho que fazer. Esse é o meu pensamento hoje.
Então, deixar o freio de lado, pés no chão, falta muito campeonato pela frente, metade exatamente, então falta aí o mais bonito, o mais belo, né, talvez, do campeonato, que é o final, e o mais difícil também, então isso aí que eu falo, né, pés no chão. Da parte que vocês estão jogando a Libertadores, é muito diferente do jogo da Champions, assim, o campo mesmo, não estou nem falando daquela coisa de arquibancada, pressão de torcida, mas assim, o jogo em si é muito diferente? Diferente, muito diferente. Que diferença você apontaria, assim, Felipe? Primeiro, a preparação antes do jogo no estádio, o túnel do vestiário, está tudo preparado para a Champions, é uma organização espetacular, a música antes do jogo, então tem toda uma preparação ali que faz com que você sinta que você está jogando aquele jogo. O jogo é muito intenso, todo mundo joga, não tem, você não vê muito assim, não sei como explicar, você não vê muito bagão, o cara se escondendo do jogo, não vê nada, também não vi aqui mais. Falo assim que o jogo lá é bem mais intenso. Aqui foi muito intenso, né? Esses jogos que eu vi contra o Emelec e depois contra o Inter foi muito intenso, mas minha opinião, longe da intensidade da Europa. Pode ser que alguém discorde de mim, mas minha opinião, eu acho que está longe da intensidade europeia. Entendi, mas aí quando você diz de intensidade, é de participação dos jogadores e da bola corrida o tempo inteiro, isso? A qualidade dos jogadores faz com que qualquer erro é gol, qualquer linha de passe que uma defesa está aberta, a bola entra. Aqui às vezes não entra tanto, então então isso faz com que o jogo também seja um pouco menos intenso, né? Porque tenha mais erros, mas isso é uma opinião que eu tenho, né? Que eu percebi, então talvez, como eu falei, também não sou dono da verdade, né? Minha opinião. Felipe, é muito claro na sua cabeça que você vai ser técnico quando parar? Eu vou tentar, isso com certeza. A primeira coisa que eu vou fazer quando eu parar vai ser começar o curso de técnico e tentar ser técnico. Outra coisa é conseguir, né? Mas que eu vou tentar, eu vou. O que você acha que, assim, o que você tira dos... Eu citei aqui 3 técnicos, o técnico do La Coruña, que me faltou aqui o nome, mas que também foi o seu técnico durante muito tempo. O que você tira de cada um que você vai levar para a sua carreira? Cada um tem uma coisa que eu gostei, né? A intensidade do Simeone, o jeito que eles estudam adversários, a maneira de propor jogo do Tite, a linha do Jorge Jesus, as linhas, tanto que ele quer as linhas, a tática, né? A maneira que ele joga taticamente, os treinos e a forma de falar do Mourinho, a maneira que o Lotina tinha de lidar com cada jogador. O Dorival, por exemplo, as coisas que ele ensinava pessoalmente para cada um quando ele me treinou no Figueirense. E o Tite, eu já falei, né? Propor jogo e sempre com uma estabilidade grande no time. Cada um tem a sua coisa, né? seus pontos. Então, tomara que eu possa juntar todos aí. Você não sabe ainda que tipo de treinador você vai ser. Se vai ser um cara que vai mandar o seu time jogar na pressão, na linha alta, ou se vai estacionar o ônibus, como falam? Não, aí, por exemplo, né, depende do time que eu estiver treinando, né? Eu vejo muito hoje em dia no futebol, esse treinador tem um estilo claro, uma forma clara, um conceito. Mas aí o cara pega um time que tecnicamente é horrível, né, e o cara ainda assim quer impor as ideias e sair jogando. Eu não concordo, né? Acho que o cara tem que entender, o treinador tem que entender que você precisa de peças específicas para esse conceito, para propor jogo. Então, eu acho que minha forma de ser vai ser analisar o time que eu tenho na mão e a partir daí fazer tirar o melhor rendimento deles e fazer melhor tática e tudo para eles poderem ganhar o máximo de jogos, que é o importante. A seleção, Felipe, essa última convocação você ficou fora, talvez tenha sido porque o Tite não só queria convocar né, por time, ainda não está muito claro qual é o negócio. Mas como é que você está pensando isso até o Qatar enfim, ainda é um projeto, porque você teve uma coisa de seleção muito de altos e baixos, né? Veio, aí depois ficou fora do 2014, e 2010 você estava contundido, né? Sim. E aí voltou em 2018 provavelmente o Marcelo talvez não deve estar, né? Não sei mas como é que você está pensando sua carreira aí na seleção? Não, eu nunca vou me retirar da seleção, a seleção vai ter que me retirar. Eu não vou nunca dizer que não, eu quero ir sempre. E eu jogo sempre por desafios. É desafio de vir para o Flamengo em vez de ir para um país só por dinheiro. Então,
desafios difíceis. A seleção é um deles. Eu estou no Flamengo também porque eu quero continuar estando num alto nível e quero continuar sendo convocado para a seleção. Antes dessa convocação, eu conversei com o Tite, a gente conversou, e obviamente que ele tem que testar outros meninos, ele tem que mudar e tudo mais, eu entendo, mas vou sempre estar disponível se o dia que ele precisar, o dia que ele quiser, vou tentar estar no meu melhor possível para poder estar nesse grupo aí que é muito difícil e cada vez está mais complicado entrar. Felipe, você concorda com a afirmação de que a seleção brasileira perdeu muito terreno, especialmente para seleções europeias que talvez nunca tenham tido grande projeção, vide a Copa do Mundo, né, que o Brasil acabou perdendo para a Bélgica, que é um país ali do segundo escalão do futebol europeu, que tem uma geração bacana, mas que nunca fez grandes campanhas. Você concorda com a afirmação que o Brasil perdeu muito terreno? Não concordo. Foi um jogo, né, que o Brasil perdeu. Não foram 8 jogos contra a Bélgica, Espanha, França, Alemanha. Não. É um jogo. Então não podemos tirar a conclusão de um jogo, né? Que deu errado, foi um gol contra, foi um gol ali e tal, que a gente não conseguiu remar mais. Nós colocamos eles para defender dentro da área deles, nosso time jogou muita bola esse jogo. E, como eu falei, foram 2 gols que acabaram eliminando a gente. O Brasil tem talento, tem um grande treinador, tem técnica, tem tática, tem tudo possível para poder ter o maior número de chances de ganhar. Outra coisa é que, né, depois chegando uma hora dessa, não é fácil, né? Às vezes acontecem coisas que você acaba não ganhando, mas que hoje eu acredito que o Brasil, o ranking diz, né, o Brasil está em segundo, se eu não me engano, segundo. Sempre quando fica meio longe da Copa do Mundo a gente perde um pouco da perspectiva do que está no... Mas está por aí, então a gente tem que confiar que o Brasil é hoje a maior fábrica de talentos do mundo. Agora, olhando assim, botando o Brasil nesse contexto, mas o Brasil e a América do Sul em relação à Europa, a gente viu nas últimas Copas do Mundo um domínio europeu, né? Em relação... Você acha que é ocasional? Quer dizer, porque já são aí 4 Copas, né? A Argentina foi à final em 2014. E o Brasil na semi, né? Isso, em 2014, então, exatamente. Você acha que é ocasional ou é uma tendência do que está acontecendo? Não, obviamente que Brasil e Argentina são seleções que podem competir perfeitamente hoje em dia. O Uruguai também chegou, acho que em 2010, não foi na semifinal? Sim, 2010, contra a Holanda, né? Acabou caindo fora contra a Holanda, mas o Brasil vai ganhar, vai voltar a ganhar uma Copa. É difícil, é cada 4 anos. Então, depende também da geração que venha. A Itália, se você for ver, também desde 2006 que não chega, né, no lugar no Brasil. Ganhou 2002, Itália 2006, não foi? Depois nem em 2010, nem em 2014, nem em 2018, a Itália não chegou. Então, não é fácil manter sempre lá em cima. Mas o Brasil tem tudo, tem talento, tem jogadores, tem o Neymar, tem o Coutinho, tem jogadores aí para talvez a seleção mais completa, né? Então, e está nesse processo de convocar jogadores jovens que estão chegando agora, fazer eles ter experiência dentro da seleção, que eles se sintam leves com a camisa da seleção no corpo. Então, tudo isso é um processo e a gente está bem de jogadores, sem nenhuma dúvida. O Brasil é o país com mais jogadores na Champions, né? Então, você pode ver que, como eu falei, uma fábrica interminável e talento a gente tem. Agora só falta, dentro de 3 anos lá no Catar, que não vai ser fácil, mas fazer uma boa Copa do Mundo e tentar chegar. Quer dizer, você acabou de falar que para as seleções você não vê essa diferença, né? Agora, em relação aos clubes, já deixou claro que hoje é meio óbvio, né? Que existe uma diferença entre os... É possível, apesar porque tem um abismo financeiro, que é uma coisa que independe do que você tem bons técnicos e até de revelar jogadores, que existe hoje dos grandes clubes europeus, principalmente, em relação aos nossos. É possível para os grandes clubes sul-americanos, como Flamengo, Palmeiras ou Boca, reduzirem essa vantagem e voltarem pelo menos a um patamar que era na década de 90, quando a distância não era tão grande entre os clubes? É difícil, é muito difícil, porque primeiro, a maior competição do mundo é a Champions, tá, na Europa. Todo jogador quer ir jogar Champions, quer ir jogar nos maiores clubes do mundo. Então, já não é uma questão de dinheiro, é uma questão já de... onde é mais fácil você estar na seleção, no Real Madrid ou no Palmeiras, entendeu? É mais fácil você estar sempre na seleção estando no Real Madrid, no Barcelona, num clube assim. Então,
todo mundo quer ir para esses clubes, quer ir para a Europa. Mas, depois, dentro do campo, o talento ele é igual. Aqui no Brasil a gente tem muito talento. E em um jogo tudo pode acontecer, né? Um jogo, só que a gente vê nos últimos anos aí sempre ganharam os clubes europeus, né? O Mundial de Clubes. Corinthians, né? Faz tempo. Existe uma diferença, claro que existe, mas, como eu falei, já quase não é nem financeira, é mais pelo orgulho mesmo e pela ambição que o jogador tenha de jogar na Europa. Sobre esse componente mental que você falou, o Flamengo tem um componente mental do não ganhar, né? Desde 81. Isso entra no jogo também? Que eventualmente o Flamengo passando, quem quer que ele pega um time que há pouco tempo estava ganhando. Isso entra também no jogo? Não, o que entra é se os jogadores estão ou não acostumados a jogar finais. Eu tive a oportunidade de jogar duas finais da Liga dos Campeões e a tensão que gera essa final um dia antes do jogo, 200 mensagens, todo mundo falando do jogo, onde você coloca na televisão, esse jogo está ali, e é muito difícil você se aislar e você se fechar no seu mundo e esquecer esse jogo, muito difícil. Então, você acaba entrando um pouco mais tenso, né? E o Real Madrid, por outro lado, os caras já estão muito mais acostumados a jogar finais e eles estavam um pouco mais tranquilos. E você nota isso dentro do campo, com a bola, porque o segredo das finais é jogar como se fosse mais um jogo a mais. A gente vê jogador que vai para a seleção, vira um cara glamuroso, enfim, tem essas coisas. E eu acho que na Europa era até notado que você continuava sendo aquele garoto que chegou na Europa com a camisa de... como é que é isso para você? Tipo, você prefere assistir uma coisa mais simples e tal? Não gosta muito desse glamour de ser jogador? Você falou que lá você conseguia sair quase não anônimo, mas sem as pessoas te incomodarem. Como é que é na sua vida? Assim? Eu sou um cara bem simples, então o glamour não me pega, né? Mas eu tento sempre fazer a minha vida normal, entendeu? Com a minha família, com meus filhos, continuar a minha vida, mesmo que as pessoas vão me parem ou o que for, eu tento continuar como se eu fosse um desconhecido no mundo, porque senão você acaba não saindo de casa, né? Então eu também não gosto, não me importo com carros, não me importo com roupa. O que eu gosto de ficar com a minha família, vendo filmes, não sei, vendo jogos de futebol e fazendo o que eu gosto, vendo tênis, jogando tênis ou o que for. Então, no final, acho que nas coisas da vida a gente vai sempre pelo lado que a gente mais gosta, né? E eu gosto isso, da qualidade do tempo, né, que você tem. Quando eu tenho tempo com a minha família, pois tentar espremer esse tempo o máximo possível para ser de qualidade, não estar lá pensando no carro que eu vou comprar ou na roupa. Então eu penso assim e até tento deixar o celular de lado. E quais prazeres que você trouxe da Europa, assim, que você adquiriu lá como cidadão, né? Eu acho que você chegou a falar em algum programa, não posso estar enganado, que você adora vinho, tem interesse pelo assunto também. Que tipo de prazeres que você trouxe e segue aqui com essa... Acho que todo mundo depois, quando vai ficando mais velho, a gente vai gostando de ir em restaurantes, provar coisas novas. Eu acho que é isso aí. O que eu mais gosto hoje é conhecer gastronomias diferentes, provar. Talvez foi o maior vício que eu trouxe da Europa, né? O vinho também, mas também não entendo tanto assim, porque não pode tomar tanto, né? Então, mas eu gosto. Isso realmente gostei. A gente falou agora da sua vida já madura, eu vou voltar lá atrás. Embora você diga que hoje você é um profissional, você colocou essa coisa da sua família ser Flamengo, né, em Jaraguá e tal. E Santa Catarina não é bem um estado que tem uma presença rubro-negra, mas não chega a ser tão marcante, talvez, quanto outros estados do Brasil. Como é que se deu essa coisa deles serem Flamengo, enfim, dessa relação que você teve, que era distante, né, com o clube quando você era pequeno? Sim, lá em Jaraguá é bem dividido, né? No colégio lá que eu estudava, tinha muito São Paulino, corintiano, era bem mesclado mesmo. Até mesmo minha família, por exemplo, meu pai é santista, meu irmão era gremista, minha mãe corintiana, então era uma mescla, né? Então era eu mesmo, e aí você acaba se identificando com o pessoal que torce
mesmo time que você acaba se juntando mais com eles e fazendo amizade, né? Então comigo foi assim. E a única diferença é que o torcedor do Flamengo, ele parece que ele faz mais barulho, né? Se une mais entre eles. Então é isso. O torcedor do Flamengo lá em Jaraguá faz um barulho, mas talvez tenha o mesmo número com outros clubes. Mas teve uma influência do seu avô, não é isso? Meu tio e do meu avô, Que era Não, mais meu seu tio. pai, não? Era Não, meu pai não. Meu pai sempre deixou eu escolher, nunca me obrigou, né, a ser do Santos. Então, quando meu tio me deu uma carteira do Flamengo, eu virei flamenguista. Por causa do escudo que eu gostava e tal, das cores. É uma coisa que às vezes a criança se pega por uma coisa específica. Principalmente o vermelho, né? O vermelho é uma cor que chama muita atenção e sempre falava, pô, o vermelho é cor sangue, aí, sei lá, me identificava muito com isso. Quando você veio para o Brasil, você conversou com os jogadores que já estavam aqui no Flamengo antes para tomar uma decisão? Porque já era uma coisa comum, né? De jogadores para perguntar como é que era, enfim. Sim, principalmente com o Diego, né? Diego. Porque você conhecia ele. Se não fosse o Diego, eu não estava aqui. Não, o Diego eu joguei, um dos melhores amigos que eu fiz no futebol. E joguei com ele no Atlético e ele me falou tudo. E claro, olha, ele nunca me falou, vem, por favor, vem, mas ele sempre me falou tudo o que ele pensava. Maravilhoso, mas não é fácil, tem que vir preparado e tudo mais, tal. Então tudo, ele me contou tudo e sem dúvida também o fato de ele estar aqui fez com que eu tomasse essa decisão mais fácil. Ah, porque ele te deu um contexto assim... Porque ele é meu melhor amigo do futebol, então jogar com ele... E aí você confia nas coisas que ele fala, é isso, basicamente. E poder jogar com ele de novo, né? Pena que o dia que eu botei o pé aqui no Brasil, fiquei sabendo que ele tinha quebrado a perna, mas ele vai voltar esse ano ainda, se Deus quiser. Aí, quando você encerrar a sua carreira, que provavelmente ainda tem alguns anos para isso, você se vê morando aqui ou voltando para a Europa para dar essa sequência que você quer ter como técnico? Então, aí vai depender de onde eu tiver a oportunidade de trabalhar, né? Primeiro, fazer o curso de treinador. Se o curso aqui na CBF ainda não tiver validado para treinar lá fora, eu vou ter que ir para lá para fazer o curso e depois onde eu tiver a oportunidade de trabalhar, se é aqui no Flamengo, se é no Atlético de Madrid. Então é isso aí que eu vou ver e vou esperar e vou decidir. Como eu falei, não vou parar de jogar e vou me aposentar e ficar jogando tênis, né? Quero continuar trabalhando. Felipe, sobre o melhor jogador do Brasil da atualidade, o Neymar, seu colega de seleção, passou um episódio desagradável agora no jogo, no retorno dele ao Paris Saint-Germain. Como é que você vê, eu sei que é uma questão pessoal dele, mas você como colega de profissão e amigo de seleção, como é que você vê essas tomadas de decisões recentes dele e como é que deve ser para o cara sobreviver, digamos, num ambiente desse, assim, de hostilidade, parece que os caras não querem o cara lá, né? E foi um episódio pesado no sábado, foi sábado ou domingo. Sim, eu passei por uma situação muito menos mediática, né, mas com o La Coruña, quando eu quis ir para o Barcelona. Mas afinal, no final das contas, quando a janela fecha, você fica lá e você joga e a torcida está vendo que você está dando tudo pelos seus companheiros, pelo seu clube. E do jeito que ele estava jogando e ainda fez gol, vai passar rápido, né? Não é agradável, é difícil, mas sempre que os companheiros entendam que ele é um cara muito importante para eles, que ele vai ser um cara que vai ajudar e a torcida também vai entender isso, ele vai ter uma grande temporada. A gente precisa, o Brasil precisa do Neymar feliz, isso é muito importante para a gente. Isso depende muito mais dele do que do resto, mas ele está no caminho, né, porque assim, também a lesão que ele teve ano passado prejudicou bastante, mas sem dúvida ele quando ele está bem, ele é imparável. E na Copa a gente viu, ele não estava completamente inteiro, né? Não estava 100% fisicamente, né? Teve toda aquela discussão das atuações, ele teve atuações bem ok, né? Mas o que era perceptível que ele não estava completamente recuperado da contusão que teve, né? E isso talvez tenha tido peso até no resultado final para o Brasil, né? Não, ele, por exemplo, jogou muita bola contra a Sérvia, jogou contra o México, jogou muito bem, contra a Bélgica foi difícil, né? Porque eles se fecharam bem, mas ele também fez muitas jogadas de perigo. O Neymar, a diferença. O Neymar não pode ser o salvador da pátria, ele tem que ser mais um. Então, às vezes, o povo brasileiro espera do Neymar com que ele seja o salvador, que ele pegue a bola e ele faça todas as jogadas. O Brasil tem 4 jogadores de ataque. Douglas Costa ou William, que jogou na direita, Gabriel Jesus, Coutinho e Neymar. Se um não está bem, os outros têm que
solucionar esse problema. O Neymar não sempre vai estar bem, o Coutinho não sempre vai estar bem, o Gabriel ou o Firmino não sempre vão estar bem. Então, esse é o conceito que a gente tem que entender, que o Neymar ele é muito bom, ele é o melhor jogador do Brasil, sem nenhuma dúvida, disparado, mas ele é um cara que faz a parte dele no campo, não vai fazer mais que os outros. A partir do momento que a gente entender isso, que o Neymar é mais um e vai ajudar do jeito que ele possa ajudar, o time todo vai ganhar. Uma mudança de estilo do Tite pós-Copa 2018, quer dizer, mudança... Ele falou que ele estava buscando um jogo mais posicional, né? Mudou alguma coisa. Sempre você viu como uma mudança significativa no jogo da seleção? Ou... Não, a gente jogava 4-3-3 e agora ele está testando bastante também o 4-4-2. Tá, mas a forma de jogar é bem parecida. É fácil, né? Jogar com o Tite é muito fácil. A gente tem as linhas de passe todas muito claras, né? Então, eu pessoalmente assim adoro porque parece que o futebol fica mais fácil, entendeu? Sempre tem 4 jogadores para frente e ainda tem 2 passes para trás. Então, não vejo muita mudança, não. De uma certa forma, tem algo similar com o Jesus, que troca muito o sistema, inclusive durante o jogo, né? Uhum. Mas o importante é isso que você está falando, as pessoas estarem posicionadas os jogadores estarem posicionados para darem opções para o triangular, não sei como é que são os treinamentos para vocês construírem isso, mas ele também muda muito o esquema, né? Durante o jogo. Muda as peças e tudo mais, mas a gente sabe que o lateral, quando pega a bola, tem que ter uma linha de passe do ponta que está por fora, do atacante, do volante e do zagueiro. Então, com essas linhas de passe, tudo fica mais fácil. Se não tivesse, faltar um, problema, né? Mas como você falou, pode mudar as peças, os nomes, mas sempre vai estar naquele lugar que eles precisam estar. Você diz, ou você ou o Rafinha recebem a bola, os outros da frente têm que se posicionar para darem essas opções de linha de passe para você e depois o seguinte para triangular. Entendi. E isso independe de como você está posicionado dentro de campo. Claro, sempre ter opções. Quando você com a bola no pé, os jogadores têm que te dar soluções. E isso a gente treina muito aqui, também treinamos na seleção e, como eu falei, assim fica tudo mais fácil, né? Que a gente sabe que sempre vai ter um jogador se oferecendo para dar essa linha de passe. Quem você enxerga como os futuros líderes aí da seleção brasileira? Quem é essa molecada que está aí, seja no Brasil ou já fora? Quem são os caras que você acha que vão ser os rostos aí da seleção para daqui a uns próximos anos? Difícil. Outro Neymar eu não vi ainda, né? Gostei muito do Rodrigo, né, que foi pro Real Madrid agora. Esse menino é muito bom. Mas líderes, o nosso líder assim, talvez o Marquinhos e o Casemiro, o Gabriel Jesus, 22 anos jogando o que ele joga, uma loucura. Mas a nossa geração é muito boa. Eu acho que o cara aí dos próximos anos vai ser o Rodrigo. Eu apostaria nele. Mais que no Vinícius. São formas diferentes, mas eu vejo os dois craques, obviamente, mas eu vejo o Rodrigo talvez um pouco mais frio na área, né? Um pouco mais assim letal. O Vinícius tem uma facilidade de driblar e de passar por os adversários imensa, mas como eu te falei, o Rodrigo eu vejo ele um pouco mais frio lá na hora de finalizar. Você falou que sua esposa foi decisiva na sua decisão de vir para cá. E durante o rolo do vem o Felipe, não vem o Felipe, o que se falava aqui no Brasil era a esposa dele não quer vir. É a esposa que está falando para não ir, não sei o que. Por que isso saiu aqui? Que mal entendido foi esse? Uma grande mentira que se jogou aqui? Se você pegar todos os recortes e todos os jornais e todas as coisas que se falaram, é uma coisa que me decepcionou bastante, né? A quantidade de notícias falsas que saíram, né? Coisa que não tem nada a ver, prejudica todo mundo, né? Dizendo lá na Copa América que eu dei o sim ao Flamengo, se eu nem estava falando com o Flamengo na Copa América. Então, são coisas realmente que o pessoal, parece que eles querem o protagonismo de dizer que eu dei a notícia em primeira mão, mas acabam se precipitando. Então, é um tipo de jornalismo que não é sério e que infelizmente acontece não só aqui, senão também acontece na Espanha. E aconteceu isso aí também com essa história da minha esposa, e a pobrezinha nem foi a que mais fez força para vir para cá. Então, às vezes, né, como eu falei, também como a gente faz com o juiz, às vezes a gente faz com outra pessoa, a gente não sabe talvez o que a gente está causando a essa outra pessoa, né? Então,
Jornalistas, quando vocês fazem a faculdade, né, de jornalismo e sabem a honestidade que vocês devem ter, é importante que isso se continue, né, essa como é que fala, essa ética, né, profissional. Então, às vezes as pessoas pela primeira mão acabam perdendo isso. Isso foi isso que aconteceu. Porque a negociação, na verdade, se deu depois da Copa América, isso contando. Porque eu lembro que logo depois que acabou a final, estava na zona mista, você falou assim, tem uma sondagem e tal, mas ainda nada. Acho que foi esse o tom do que você falou. A gente conversou antes da Copa América, lá em março, abril, conversamos e eu disse que só ia decidir depois da Copa América. Mas não foram falar dos valores, não foram falar nada. Então eu pedi que eles, por favor, esperassem, né, que fossem pacientes com essa minha decisão, até mesmo que eu tinha que conversar com o Atlético. Então depois da Copa América eu fui para Madrid, conversei com o Atlético de Madrid, e depois disso eu sentei com o Flamengo, e aí começou a negociação. Antes disso, nada. Você falou, da minha parte, acho que é a última, do papel da imprensa, né? Você vem de um país que a imprensa é super parcial, né? Tem os jornais que torcem para o Barcelona, os jornais que torcem para o Real Madrid, não sei se tinha jornal que torcia para o Atlético também. Você está notando alguma diferença nessa relação no dia a dia e nas coisas que você lê também? Se é que você lê, enfim, como é que é essa relação da imprensa com os jogadores e o clube aqui no Brasil, vindo de onde você vem? Sim, Lá em Madrid tem os jornais, os principais jornais. Eles são parciais, mas também são imparciais, quando eles têm que falar, né? Os da Catalunha não, lá que eles sim, que realmente são claros e evidentes pelo Barcelona, mas os jornais de Madrid, se o Barcelona ganha, por exemplo, eles colocam o Barcelona como protagonista. Então, mas é uma imprensa forte, difícil de lidar, muita cobrança, muita crítica também. Aqui no Brasil também, mas o que aqui existem mais meios de comunicação, mais páginas de internet, as redes sociais aqui são muito fortes, realmente as coisas viralizam muito rápido, então acho que aqui você acaba sendo mais conhecido e mais analisado por todo mundo, porque tem mais pessoas trabalhando nesse meio de comunicação. Só que nos últimos anos realmente eu tentei me afastar bastante, não tento não ler nada, porque eu prefiro ter a minha imagem do jogo e a minha própria análise do jogo, não depender de uma crítica de alguém ou um elogio de alguém que não sabe o que talvez uma instrução que o técnico me passou. Então eu fico com isso, por isso que até não consigo responder bem a tua pergunta, porque eu estou por fora do que está acontecendo quase aqui no Brasil. Qual